Bom, olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para continuarmos com o estudo de derivadas e nesse encontro de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos dar início ao capítulo 3, onde vamos discutir técnicas de diferenciação e vão ser regras associadas ao processo de diferenciação. E para demonstrar alguma delas, eu vou considerar a definição formal de derivada. Então, derivada é uma taxa de variação de uma função e você tem associada a essa derivada uma série de regras que nós vamos aos pouquinhos introduzir nesse capítulo 3. Então, para começar, deixe-me simplesmente fazer uma recordação do que vem a ser a derivada. Se você tem uma função f de x e você discute a derivada da função f de x, a notação é essa, f' de x, você tem que, isso daqui é simplesmente a definição do limite da razão. Você dá um incremento a partir de x, por exemplo, se estivermos interessados na derivada da função f no ponto x do domínio dela. Então seria o limite. Você coloca no numerador f de x mais h, esse h é chamado incremento, você dá um incremento a partir do x, subtrai, antes de você considerar o incremento, f de x e divide por h quando o h vai a zero. Essa daqui então é a definição formal de derivada de uma função no ponto x do domínio dessa função. A própria derivada nós vimos, nós já chamamos atenção para isso. A própria derivada define uma função e, dada uma função f de x, você teria f' de x, que é a derivada dessa função. Eu gostaria de definir outra. Se você olhar essa definição de derivada, você vai notar que em cima nós temos uma diferença entre o valor da função, a imagem da função de x mais h e em x, f de x mais h menos f de x. Você, por vezes, define o numerador como sendo ΔY, onde y é o próprio f de x, obviamente. Então você chama de ΔY. Delta significando uma variação. Embaixo você tem justamente x mais h menos x, que a gente, por vezes, chama de ΔX. Tá? Então você tem uma outra notação aqui, se nós considerarmos ΔX aqui como sendo o h, você tem uma outra notação que é simplesmente o que está escrito em cima e aqui identificando ΔX com o h que aqui está. Essa notação e essa percepção nos dá uma outra notação de fato para a derivada de uma função que, além do f', ou melhor, o linha sobre o símbolo do f, você por vezes usa a notação de Leibniz, que é escrita da seguinte maneira: é um dy sobre dx. Esse d faz menção a esse ΔY, dy faz menção ao ΔY e dx faz menção ao ΔX. Então é uma notação também usada. É uma simbologia. Essa simbologia significa simplesmente que você está tomando a razão entre ΔY e ΔX quando ΔX é arbitrariamente pequeno. Isso aqui é chamado notação de Leibniz. Por vezes vamos usar essa notação também. Tá? Então f' de x, dy dx são derivadas da função f no ponto x do domínio dessa função. Tá? Muito bem, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu vou apagar essa parte aqui, só para comentar a respeito. Uma vez tendo f de x, você também pode considerar o que a gente vem a chamar f' de x. O que significaria isso? Significa simplesmente você toma a derivada da função f, obtém uma outra função que é a derivada f' de x
e novamente você diferencia com relação a x. Então seria simplesmente derivar sucessiva vezes a função f. Eu derivo uma vez, f', derivo outra vez, f duas linhas, e poderia f três linhas, f quatro linhas, são etapas de diferenciação numa função, e você vai representando isso através de linhas, uma após a outra. Por exemplo, f duas linhas seria a derivada de f uma primeira vez, definida dessa maneira, e outra vez simplesmente entraria o f duas linhas, seria o que está escrito aqui, com f' nas entradas associadas ali à função no x mais h e no x desses dois termos. Então, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, ou seja, dado uma função f de x, que é diferenciável, se você a diferencia ou a deriva, isso te leva a uma função diferenciável, você pode diferenciar novamente, e a cada vez que você diferencia, você representa por um f', f duas linhas, f três linhas e assim sucessivamente. Na notação de Leibniz, quando você tem f' de x dada dessa maneira, que essa é a mesma notação, diz a mesma coisa, f' de x, dy dx, f duas linhas, você representaria isso da forma, você diferenciou duas vezes a função f e é representada na notação de Leibniz dessa maneira, dx, d2y, dx2. Simplesmente para dizer que você diferenciou uma vez a função f ou y com relação a x e depois diferenciou uma segunda vez. É assim que se coloca. Tá? Então esse tipo de notação vai ser comum, você vai encontrar em livros textos de outras disciplinas que vocês vierem a fazer no curso de engenharia, o curso de física e matemática. Simplesmente cada linha que você coloca aqui é representada por um numeral que você coloca no D associado à notação de Leibniz, que representa simplesmente isso daqui. Existe uma série de exercíciozinhos usando essa notação, simplesmente para você se familiarizar com a notação. Mas a notação não tem nada de complexo, é simplesmente uma outra maneira de você representar a derivada, que é nada mais, nada menos do que o limite de uma taxa de variação. Muito bem, então agora eu vou apagar esse material e vou começar a tratar o que propriamente estamos interessados hoje, que são técnicas de diferenciação de funções, algumas delas que já tratamos anteriormente. Eu vou começar com uma função constante. Suponhamos que eu tenho uma função constante f de x igual a c. C é simplesmente um número real. Eu gostaria de calcular a derivada dessa função. Isso daqui você já sabe, isso aqui é título mais de revisão do que propriamente de assunto novo. Bom, como é que você define isso daqui? Isso daqui é o limite, quando h tende a zero, eu vou dar um incremento na variável x, calcular a imagem aí, menos o f antes de considerar o incremento, dividido por h quando h tende a zero. Bom, essa é, obviamente, a definição de derivada da função no ponto x do domínio da função. Mas a função que nós temos aqui é uma função constante. Portanto, eu vou alimentar as entradas aqui associadas à função f de x mais h. Ora, qualquer que seja o elemento do domínio, a função é uma constante, então ela é c. Então eu tenho aqui c. Menos o f de x, mas o f de x é o próprio c. Bom, eu não precisaria nem andar mais para saber que o limite disso daqui é c menos c é zero, zero dividido por qualquer coisa é zero, o limite de zero quando h tende a zero é simplesmente zero, já que zero é uma constante. Então, você tem você acaba de demonstrar o seguinte: se você tem uma função constante, a derivada de uma função constante é igual a zero. Isso é obviamente esperado. Por quê? Porque a derivada é uma taxa de variação. Uma função constante, se você varia o domínio da função constante,
você não varia a imagem. Portanto, a diferença no numerador, que é na própria definição de derivada, é igual a zero. Ou seja, a derivada de uma função constante é nula, como deveria ser. Tá? Se você faz o gráfico da função f de x com relação a x, ou representa o gráfico dessa função, você vai ter uma reta paralela ao eixo x. Essa reta paralela ao eixo x, obviamente, tem inclinação nula, que é consistente com o fato de que a derivada de uma função constante é igual a zero, como devia ser. Tá? Então, essa é a primeira das regrinhas que nós temos que observar, que a derivada de uma função constante é nula, ou seja, igual a zero. Bom, isso é bastante simples, bastante trivial. Deixa eu passar agora para uma outra que é também bastante simples nesse contexto. Eu vou considerar aqui uma função f de x, que é x, né? É uma potência aqui é x elevado a 1, que é o próprio x. Né? Bom, você vai falar, bom, se eu imagino que, me lembro que derivada é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função, ora, isso daqui é y igual a x. Y igual a x já é uma reta. A derivada da função f de x igual a x, então, deveria ser a inclinação da reta y igual a x. Inclinação da reta y igual a x é igual a 1. Então, eu espero encontrar derivada de f de x quando igual a x eu espero encontrar 1. Vejamos se isso é de fato o que acontece. Eu tenho aqui f' de x, é limite, novamente, f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Então, eu vou alimentar aqui com a função associada, f de x mais h. Quem é f de x mais h é simplesmente dado por essa expressão. Eu vou alimentar x mais h nessa expressão. Então, vou ter x mais h, escrito aqui, corresponde à imagem associada a x mais h, menos a imagem associada a x, mas a imagem associada a x é o próprio x, porque eu tenho f de x igual a x sobre h. Não é? Você então tem um cancelamento, x menos x, h dividido por h, você obtém 1. Limite de 1 quando h tende a zero, claro, 1 é uma constante, então o limite de uma constante é a própria constante, então você tem que isso daqui é igual a 1. Então você acaba de demonstrar nessa segunda aplicaçãozinha que, dada f de x igual a x, f' de x é simplesmente igual a 1. Como você esperaria daquilo que nós falamos, o gráfico dessa função é y igual a x e y igual a x é uma reta. Portanto, você chega ao resultado esperado. Uma outra consideração que a gente pode colocar aqui é tornando isso um pouco mais complexo, a função f um pouco mais complexa. Vamos tratar aqui, por exemplo, x elevado ao quadrado, é uma função potência, então, onde o expoente aqui é igual a 2. Tá? Vejamos o que vamos obter para isso daqui. Você já sabe lá, o cálculo da derivada é dado por essa forma, então eu vou aqui alimentar com a forma funcional associada à função. Então eu tenho que isso daqui é o limite, quando h tende a zero, escrevemos aqui f de x mais h, mas quem é x mais h? Quem é f de x? F de x é o quadrado do elemento do domínio, que é x mais h ao quadrado. Então, estou simplesmente colocando aqui o f associado a x ao quadrado, menos o f de x, mas quem é f de x é x ao quadrado. Então, nós temos aí o numerador associado a essa forma funcional, dividido por h. Vou tomar o limite disso quando h vai a zero. Então, eu tenho que isso é o limite quando h tende a zero, e aqui eu vou desenvolver essa potência. Eu tenho quadrado do primeiro, mais 2 vezes h vezes x, do primeiro pelo segundo, mais h ao quadrado, correspondendo ali ao quadrado do segundo, menos x ao quadrado por h. Tá?
Então eu tenho aqui um cancelamento semelhante àquele que nós vimos ali em cima, x2 menos x2. Nós temos aqui h, um fator h aqui, outro fator h aqui, um fator h aqui. Eles vão se cancelar, esses fatores h's vão se cancelar. Note que sobrou um h aqui, diferente de zero. E o resultado disso daqui é simplesmente, então, a limite quando h tende a zero de o que temos aqui 2 vezes x mais h. Quando h vai a zero é o que restou dessa simplificação que colocamos ali. Muito bem, o limite da soma de duas funções, note, eu vou ver essa função aqui como função de h. O limite, como função de h, o limite da soma de duas funções é a soma dos limites. Então, o limite de 2x quando h tende a zero é o próprio 2x, já que 2x não depende de h. O limite de h quando h tende a zero, obviamente, é igual a zero. Então, você chega que se f de x é igual a x elevado ao quadrado, f' de x é igual a 2x. Tá? Bom, você poderia fazer isso para outros resultados, potências desse tipo, tá? Deixa-me colocar essa daqui como sendo o resultado que nós chegamos aqui, mas você poderia trabalhar com outras funções, por exemplo, se estivéssemos querendo explorar a seguinte função. Deixa-me colocar aqui uma outra função, em uma outra potência que seria semelhante, cujo cálculo seria exatamente muito semelhante a esse, só que eu deveria considerar potências maiores. Suponhamos que eu estivesse tratando aqui de f de x, não x ao quadrado, mas x ao cubo. X ao cubo. O que eu faria simplesmente é voltar a essa definição e, a partir dessa definição, alimentar essas entradas que aqui aparecem com x ao cubo. Se eu faço o cálculo, eu vou chegar a um resultado semelhante àquele que nós chegamos aqui, mas que seria uma coisa do tipo 3x ao quadrado. Esse seria o resultado. Você pode verificar isso facilmente. É um exercício de fato da lista que nós apresentamos na aula passada. Se você fizesse um estudo da função x elevado a 4, operando exatamente com essa definição, da mesma maneira que nós fizemos para chegar a esse resultado, ou a esse resultado, você chegaria a um interessante resultado, que seria 4x elevado a 3. Você note que está aparecendo um padrão. Toda vez que você tem x elevado ao quadrado, por exemplo, você obteve 2x. X elevado ao cubo, você obteve 3x2. X elevado à quarta, você obteve 4x3. A hipótese que você faz é o seguinte: se você tiver f de x igual a x elevado a um número inteiro positivo, tá? Do jeito que nós fizemos inclusive para x elevado a 1, f de x igual a x te dá 1 para a derivada. Você tem que, se você fizer um estudo de várias potências, inclusive da enésima potência, você vai chegar num resultado interessante, que é o seguinte: vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Isso de fato é um teoremazinho que se pode demonstrar sem muitas dificuldades. Toda vez que você tem uma potência, uma função potência x elevado a um número inteiro positivo, a derivada dessa função, você abaixa o n, x elevado, e subtrai do n a unidade 1. Todos esses casos aqui são casos particulares deste último aqui. Então, a função potência, ou x elevado a n, a derivada dela, a taxa de variação dela com relação a x, é simplesmente nx elevado a n menos 1. Tá? Esse é um resultado que é bastante geral,
e nós vamos de fato generalizá-lo agora numa outra consideração que eu vou colocar aqui. Então, por enquanto estamos com o resultado que f de x, x elevado a n, qual é a derivada desta função aqui, quando n é um número inteiro positivo? Olha, é simplesmente nx elevado a n menos 1. Tá? Esse é o resultado ao qual a gente chega e que vai ser bastante importante nos vários segmentos que nós vamos ver aí à frente no curso. Então vejamos uma outra consideração a respeito disso, que é a derivada da seguinte função. Então eu vou simplesmente colocar esse resultado aqui como sendo um resultado mais geral possível, nós obtivemos agora há pouco. Tá? Então vamos lá. Esse outro resultado. Então, se f de x é dado por x elevado a n, onde n é um número inteiro positivo, nós vimos que a derivada com relação a x da função x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Tá? Agora, deixe-me considerar uma outra função. Tá? Eu estou chamando de f, é claro, elas são distintas, mas deixe-me considerar essa outra função, que é 1 sobre x. Eu gostaria de calcular a derivada de 1 sobre x. Tá? E é claro que isso daqui pode ser escrito na forma de potência como sendo x elevado a menos 1. Tá? Essa é a notação que nós temos. Eu vou tentar agora obter essa derivada dessa função. A derivada dela é f' de x, e isso é feito exatamente como nós fizemos anteriormente. Eu dou um incremento em x, calculo a imagem, subtraio de quando eu tinha antes de considerar o incremento, divido por h e tendo o h zero. Esse é o procedimento que a gente faz para calcular a derivada da função f, qualquer que seja a função f. Se esse limite existe, eu digo que a função f é diferenciável em x. Tá? Então, a função que eu estou interessado é essa daqui. Então, eu vou fazer exatamente isso daí. Eu vou pegar e vou calcular aqui, então, f de x mais h. Mas quem é f de x mais h? É 1 sobre x mais h. Estou aqui alimentando este termo. Menos o f de x. Mas quem é f de x? É 1 sobre x. Então, tem aqui esse termo associado e dividido por h. Tá? Então, fiz simplesmente aí um procedimento de colocar aí as definições, os resultados associados aqui aos termos nessa primeira parte aqui da consideração. E isso eu vou considerar isso quando h for a zero. Eu vou colocar sobre o mesmo denominador essas duas frações, considerando aqui que isso daqui dividido por h é isso multiplicado pelo recíproco de h. Eu posso colocar isso sobre o mesmo denominador da seguinte maneira. Isso é derivado em vou colocar h vezes x mais h. Não fiz nada, simplesmente coloquei sobre o mesmo denominador. É claro. Agora eu vou pegar esse denominador, dividir ali e vou obter x, certo? E vou pegar esse menos x mais h. Você note, eu não fiz nada, simplesmente coloquei essa expressão, essa fração que está aqui com o mesmo denominador, ou seja, sobre essas duas frações considerando o mesmo denominador. O que nós temos aqui é uma coisa interessante, porque eu vejo que nós podemos cancelar, por exemplo, esse x com esse menos x que aparece ali. Tá? Então eu vou fazer esse cancelamento, tá? E o que vai restar então para nós, tá? Eu vou colocar aqui, o que vai restar para nós é o limite quando h tende a zero. Então eu vou colocar menos h
h sobre, restando aqui o menos h, esse menos vezes h, sobre h vezes x mais h. Tá? Então essa é aonde nós chegamos para esse cálculo aqui. Note, ao passar daqui para cá, eu não fiz nada, simplesmente coloquei sobre o mesmo denominador ambas as funções que ali aparecem. Tá? Muito bem, eu vou voltar aqui em cima com essa definição, simplesmente para ficar mais adequado aqui. Então vou apagar essa linha e considerar aqui o resultado que nós chegamos aqui embaixo. Eu coloquei ali em cima. Então vejamos. O f' de x então seria o limite quando h vai a zero, tá, para essa função que nós estamos considerando aqui, que é 1 sobre x, ou x elevado a menos 1. Tá? Aqui esse h eu vou ter um cancelamento com o h embaixo, então eu tenho menos 1 sobre x vezes x mais h. Esse é o resultado que nós chegamos ali. Não é? Agora, eu tenho que esse negativo eu posso tirá-lo ou não deixa eu considerar simplesmente dessa forma, fica mais simples. Eu tenho aqui o limite de uma razão. O limite de uma razão é a razão dos limites, desde que os limites existam, independentemente, o limite no denominador seja diferente de zero. Ora, limite de menos 1 quando h tende a zero é simplesmente menos 1. Deixa eu me escrever aqui. Tá? Sobre limite do denominador quando h tende a zero, note, o denominador é x vezes x mais h. Eu vejo esse denominador como uma função de h. Ora, limite de x vezes x mais h é limite de x quando h tende a zero, que é o próprio x, vezes limite de x mais h quando h tende a zero, que é o próprio x. Então, embaixo eu tenho x vezes x, isso é x ao quadrado. Então, veja aí que para esta forma funcional, f de x igual a x elevado a menos 1, o resultado da minha derivada é menos 1 sobre x ao quadrado, ou simplesmente menos x elevado a menos 2. X elevado a menos 2. Então, veja que, embora essa fórmula aqui ela se refira a n inteiro positivo, veja que mesmo que n seja menos 1, se eu aplico ingenuamente essa fórmula aqui considerando menos 1, veja o que acontece. Menos x elevado a menos 1 vezes menos 1 dá menos 2. Então você veja, bom, nesse caso pelo menos essa fórmula aqui que vale para n inteiro positivo, vale também para n negativo. Ou seja, parece que isso daqui não se restringe a n positivo, n inteiro positivo, mas também valeria para n negativo, inteiro negativo. E de fato você pode demonstrar a seguinte coisa, tá? É uma fórmula mais geral ainda, que se você tiver para f de x igual a x elevado a r, onde r é um número real qualquer, você pode demonstrar, tá? Seguindo passos semelhantes a esses que estamos dando aqui, você pode demonstrar que f' de x, você abaixa o r e multiplica por x elevado a r menos 1, qualquer que seja r número real. Então isso não vale simplesmente para r inteiro, mas vale também para r inteiro negativo, ou seja, vale para todo r real, tá? Inclusive, obviamente, racionais, onde você tem a forma P sobre Q. Então essa relação aqui é muito importante,
Porque ela te dá a derivada de uma função potência, qualquer que seja o expoente real. A derivada de uma função potência, qualquer que seja o expoente real, baixa-se o expoente e multiplica por x elevado a r menos 1. Tá? Então esse é um tipo de resultado que você chama de... é uma regra de diferenciação, onde você tem uma função potência e a partir dessa função potência você não precisa aplicar a definição de derivada formal. A definição de derivada formal te levou ao seguinte: toda vez que você tiver uma função potência, a derivada de uma função potência, x elevado a r, é r x elevado a r menos 1. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que você vai considerar ao calcular derivadas de polinômios, por exemplo, ou derivadas de funções raízes. Por exemplo, em funções raízes, esse r é um número racional, tá? E você aplica simplesmente a mesma regra qualquer que seja esse r real. Então, esse é um resultado bastante importante também. Outra regra de diferenciação que nós gostaríamos de colocar aqui é a seguinte. Suponhamos, claro, você tem aí como... vimos qual é a derivada de uma função potência. Agora gostaríamos de pensar no seguinte: suponhamos que eu tenha só considerar aqui mais uma maneira de você, se você tem que a função, outra maneira de você escrever o resultado que nós acabamos de chegar, é que a derivada de x elevado a r, aqui o f de x igual a x elevado a r, isso daqui é r x elevado a r menos 1. Simplesmente eu estou colocando aqui uma outra maneira de você representar aquilo que acabamos de chegar. Isso também é um resultado que eu, das minhas notas ali, estou considerando, e é que muitas vezes vai aparecer, e esse é a notação associada. Notação de Leibniz para a derivada de uma função potência, né? Derivada de x elevado a r com relação a x é r x elevado a r menos 1, onde esse r é qualquer número real. Esse r aqui considerado. Bom, deixe-me então falar sobre aquilo que eu comecei a falar agora há pouco, que é o seguinte: suponhamos que eu tenha uma função f grande. Essa função f grande é uma função que é definida a partir da soma de duas outras funções dadas, f de x e g de x. Eu vou assumir aqui que f de x e g de x sejam diferenciáveis em x, ou sejam diferenciáveis, digamos, para o x que eu estou considerando aqui. Então você tem uma função que é a soma de duas funções. Você poderia pensar, qual é a derivada da função f? Ou seja, qual é a derivada da soma dessas duas funções? Tá? Esse é um outro tipo de consideração que você tem que fazer muito frequentemente quando você tem que diferenciar uma expressão que envolve, por exemplo, a soma de funções. Tá? Então, como é que você faz aqui? Você simplesmente aplica a regra associada à definição de derivada da função f grande. Qual é a definição da derivada da função? Você dá um incremento na variável independente, subtrai da imagem antes do incremento, divide pelo incremento e tende o incremento a zero. Essa é a regra, é a definição e não muda nunca. Tá? Mas agora você sabe, vou alimentar aqui a nossa informação adicional, é a seguinte: esse f é a soma de duas funções. Então eu vou alimentar aqui com f de x mais h. Esse x aqui eu vou escrever como sendo x mais h. Então eu vou ter na definição f x mais h, eu venho aqui e coloco x mais h, mais g de x mais h, porque é o f, então eu escrevi aqui o que está aqui, menos
o f grande de x. Mas quem é f grande de x? É essa expressão aqui, ou seja, f de x menos g de x. Tá? Este cara alimentei com esse sujeito. Divido por h e considero o limite quando h vai a zero. Agora veja o seguinte, eu tenho essa expressão aqui. Eu tenho f de x mais h. Eu vou simplesmente acoplá-lo com menos f de x. Então vou ficar da seguinte maneira. Limite quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Eu quero esse limite, então eu associei esse sujeito com esse sujeito, mas agora eu vou associar este sujeito com esse sujeito. G de x mais h menos g de x sobre h. Tá? Então, não fiz nada, simplesmente associei de forma adequada, apropriada, melhor dizendo, o que é f e o que é g. Agora veja o que é interessante aqui. Aqui você tem o limite da soma de duas funções de x, duas funções de h, de fato, porque eu vou olhar isso aqui como função de h e vou olhar isso daqui como função de h. O limite da soma é a soma dos limites. Então eu tenho esse limite aqui quando h vai a zero e este limite aqui quando h vai a zero. Note que cada um desses limites, o primeiro limite é f' de x e o segundo limite é g' de x. Ou seja, ao derivar a soma de duas funções, você chega que é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Então, eu vou reescrever isso daqui nessa parte aqui de cima. Tá? O que nós chegamos é simplesmente ao seguinte resultado. F' nada mais é do que d dx, a derivada de f de x mais g de x. E o que você acaba de descobrir? Bom, você acaba de descobrir a seguinte coisa. Você acaba de descobrir que a derivada de f de x mais g de x é f', quando você considera esse limite aqui, é df dx, ou seja, f' de x, a mesma coisa, isso aqui, mais g' de x, ou escrito na notação de Leibniz, dg dx. Tá? Que, é claro, é a mesma coisa que escrever f' de x mais g' de x na notação usual. Isso aqui é esse limite tomado aqui é f' de x, esse limite tomado aqui é g' de x. Então o que você tem é que a derivada da soma de duas funções, se as derivadas existem, é claro, você assumiu isso inicialmente, se as derivadas existem, a derivada da soma é a soma das derivadas, escrito dessa maneira, que é a notação de Leibniz, ou escrito dessa maneira, que é a notação que a gente já usa nas linhas, notação talvez mais usual nesse momento, nessa altura do curso. Tá? Essa é a segunda regra que nós temos, que a derivada da soma de duas funções é a soma de suas derivadas. Tá? Isso é um resultado também importante, que é chamado, que está no contexto de regra de diferenciação, que você vai aplicar com bastante frequência. Uma outra coisa que gostaríamos de chamar a atenção aqui é quando você tem a derivada de uma constante vezes uma função. Então vamos ver como é que isso seria colocado. É uma outra regra de diferenciação bastante considerada, que é a seguinte: suponhamos que eu tenho uma função f de x e essa função seja uma constante vezes... Deixa eu colocar de uma outra maneira, só para ficar... suponhamos que eu queira considerar a função f grande de x, e essa função f grande de x é simplesmente c vezes f de x, onde c é uma constante. Tá? Bom,
gostaria de tomar a derivada de f grande de x. Ó, a derivada de f grande de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Bom, você tem que, essa é a definição formal de derivada. Eu vou simplesmente agora alimentar essa fórmula, essa definição, com a fórmula da função. Então nós temos lá que é o limite quando h tende a zero. Quem é f de x mais h? F de x mais h, eu vou alimentar aqui então f de x mais h. Nessa fórmula aqui eu tenho que é c vezes f de x mais h. Então tem ali x mais h. Fzinho de x mais h. Quem quer que venha a ser f de x, tá? Qualquer que seja o fzinho de x, tá? Menos, agora eu vou pegar o f grande em c f de x, da maneira que está colocado aqui, tá? E isso me leva à seguinte relação: eu tenho um limite quando h vai a zero. Eu vou colocar o c aqui em evidência, já que é um fator comum que aparece nos dois membros, e vou ficar com f de x mais h menos o f de x, isso daqui escrito dessa maneira, sobre h. Tá? Então eu tenho um limite, eu coloquei o c em evidência, eu tenho um limite disso daqui, que é isso aqui, coloquei o c que aparece nesses dois termos aqui em cima, em evidência aqui. Agora veja o seguinte, eu olho isso aqui como uma função de h, isso aqui como uma função de h. O limite quando h tende a zero é o limite dessa expressão. Isso aqui é uma constante que não depende de h, então isso sai do limite, tá? Sai do limite porque é uma constante, e eu fico com o limite disso daqui. Agora o limite desta fração, dessa razão que está aqui, você identifica isso e reconhece isso como f' de x. Isso daqui, o limite disso daqui é simplesmente f' de x. Ou seja, você chega a um resultado interessante, que a derivada de c, que é uma constante, vezes f de x, implica, tá, que d dx de c f de x é simplesmente f' de x. Vou colocar aqui, essa parte aqui, isso daqui, escrever dessa maneira, d dx de uma constante f vezes x, tá? É simplesmente, do jeito que você, isso aqui eu estou repetindo aqui, é c vezes o limite, o que está escrito aqui é simplesmente df de x. Tá? Então, o limite de uma constante vezes uma função é a constante, o limite, a derivada de uma função, de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, esse é outro resultado bastante importante que você vai usar para calcular derivadas. E tudo parte da definição formal de derivada. Tá? Então, essa é outra regra de composição de derivada, e você vai aplicá-la bastante frequentemente, como eu já disse. Então, uma aplicação direta dessas fórmulas seria, por exemplo, a seguinte consideração: suponhamos que eu esteja interessado em calcular uma certa derivada, digamos que seja a derivada da função f de x menos g de x. Veja lá, essa é uma aplicação, qualquer que seja f, qualquer que seja g de x. Você sabe, bom, eu posso olhar isso daqui da seguinte maneira: eu quero a derivada com relação a x de f de x. A diferença, nós não consideramos a derivada da diferença, mas você sabe que a diferença é somar ao simétrico. Então você está somando, tá, ao simétrico da função. Tá? Então você tem simplesmente isso aqui. Ó.
faz isso, você sabe daquele teorema que nós vimos, daquela regra que nós vimos anteriormente, que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Então eu tenho derivada de f com relação a x aqui, mais a derivada de menos g de x, né, com relação, deixa eu colocar dessa maneira, com relação a x. Mas menos g de x é simplesmente menos 1. G de x é simplesmente o que? Menos 1 vezes x, g de x. Derivada, uma constante vezes g de x é a constante vezes a derivada de x. Então, você veja que isso daqui é simplesmente, colocando aqui numa notação um pouco diferente, isso aqui é derivada de f com relação a x, que é o f' de x, menos o menos 1 aqui na frente, tá? Menos 1, derivada de g de x, que é o g' de x. Tá? Então, coloquei aqui numa forma diferente, ou escrito de uma outra maneira, tá? Escrito de uma outra maneira, temos a seguinte coisa, que a derivada da diferença de duas funções nada mais é do que a diferença das derivadas. Tá? A derivada de f menos g de x é derivada de f menos derivada de g de x. De g. Tá? Então são resultados como esse que você pode obter e desenvolver ao longo dos procedimentos que nós vamos ao longo dos cálculos que nós vamos ver usando derivadas de uma função. Eu vou no próximo vídeo tratar uma outra derivada, que é a derivada da função exponencial. E aí nós vamos poder tratar o número neperiano de maneira apropriada, ou seja, definir o número neperiano considerando certa propriedade derivada da função exponencial. Isso também é parte desse capítulo 3, ou seja, é parte do que nós estamos considerando como sendo regras de diferenciação. Tá? Então, no próximo vídeo, acerca dessa aula ainda, eu vou tratar a função exponencial e a derivada da função exponencial, e com ela vamos definir o que vem a ser a função exponencial natural, e mais avante a função inversa da função exponencial natural, que é a função logarítmica natural. Tá? Então esse é o material do próximo vídeo.